Oi amigos, tudo bem? Aqui é Evandro Salgado. Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito de uma pergunta que um pai no consultório trouxe essa semana, que é uma pergunta que é meio geral nessa época do ano. Que também foi uma questão que eu passei em casa e em algum momento da vida a gente passa, que é por que meu filho fica tão doente? Por que ele tem tantas infecções repetidas? Será que ele tem algum problema de imunidade? Será que ele tem uma defesa ruim? Alguma coisa que eu estou pecando na alimentação? Ou, enfim, algo que eu estou errando e meu filho acaba adoecendo por minha causa? E o fato é que não tem culpado nessa história, né? Há um tempo, a Academia Americana de Pediatria soltou aí um estudo dizendo que era aceitável que a criança tivesse cerca de 10 quadros respiratórios, 10 resfriados ou infecções virais ao longo do ano. Em algum momento eles falam até 12, quer dizer, cerca de uma por mês. E isso dentro de um padrão aceitável. Não quer dizer que essa criança seja mais doente ou que ela tenha algum problema de imunidade. A questão é que a criança que tem menos de 2 anos, especialmente as que têm menos de 1 ano, e que são expostas, por exemplo, a uma carga de vírus muito grande, e aí a gente percebe isso muito quando a criança ela é colocada na escolinha, né? Então crianças que de vez em quando tinham resfriado entram na escola e começam a ter um atrás do outro. Inclusive eu tenho vários pacientes que nessa época a gente tem a mudança aí de estação, outono, depois vem inverno, muda demais o clima, muda a umidade do ar, e as crianças naturalmente elas têm uma tendência muito maior a pegar infecção, e mais do que isso, elas pegam uma atrás da outra, e dá aquela sensação de que a criança nunca melhorou, na verdade. Dá aquela sensação que ela está gripada há mais de mês, quando na verdade ela foi tendo exposição a vírus diferentes ou bactérias. Nesse exato momento, uma pacientezinha minha está internada no hospital porque teve uma otite, né, uma infecção do ouvido médio. Tinha feito já um tratamento com antibiótico durante aí quase 10 dias. E aí logo em seguida, passaram aí 7, 10 dias, ela pegou de novo e uma infecção mais intensa ainda, fez um quadro de mastoidite, que é quando já pega a parte óssea, né? E aí isso depois de ter passado por já 2 resfriados consecutivos. A questão é que depois que a criança tem um quadro de infecção viral e a gente tem percebido que os vírus ultimamente eles têm sido mais agressivos mesmo, isso não é um mito. Ao longo dos anos a gente tem percebido uma resistência maior, os vírus eles têm a capacidade de fazer mutação e esses vírus agressivos eles fazem com que o corpo da criança entre num estado de alerta maior, consuma suas energias, seus depósitos de ferro, tanto é que as crianças às vezes evoluem com anemia e querendo ou não a gente tem uma queda da imunidade. Por mais que seja uma criança saudável, em vigência da infecção viral eu tenho a tendência a acabar emendando uma infecção na outra e muitas vezes acaba evoluindo de uma infecção viral para uma infecção bacteriana, que às vezes precisa de antibiótico. E aí não existe fórmula mágica ou receita para a gente combater isso, né? Seria muita pretensão dizer, então tira o seu filho da escola. É complicado, porque a criança tem outros benefícios também, estando na escolinha, tem as questões sociais. Ela, de certa forma, se expondo a esses agentes infecciosos, ela está formando a sua imunidade. Embora outras crianças, às vezes a gente acabe aconselhando isso porque já tem uma saúde mais frágil e acaba tendo mais infecções mesmo. Então, em alguns casos, a gente acaba aconselhando, olha, se passasse um tempo fora da escola, talvez diminuísse, fosse melhor. Mas a questão é que, no geral, isso com o tempo tende a reduzir naturalmente. O corpo ele vai ficando mais resistente, a criança constrói uma imunidade mais forte, consegue ter uma resistência maior a essas infecções. E o conselho nessa época do ano, assim como todos os anos, especialmente nessa época, é o cuidado com a transmissão, né? Então, algo que parece muito simples, mas a lavagem das mãos, água, sabão ou passar um álcool gel, sempre ter esses recursos à mão, isso reduz em cerca de 90% a chance de contágio. Então essa é a primeira medida, a gente precisa ter esse cuidado. E fora isso, evitar locais aglomerados, locais onde tenham outras pessoas doentes, inclusive o pronto-socorro, né? É um lugar que está cheio de crianças com infecções virais. Então, se seu filho não tem uma infecção grave, se ele está estável, o pediatra está orientando, eu sugiro não levar ao hospital sem necessidade, evitar locais aglomerados.
se a criança ainda está saindo de um quadro gripal, evitar também de levar em locais onde possam ter outras pessoas doentes. A lavagem nasal também é um recurso muito importante, porque você higienizando as vias aéreas, você também previne infecções, você limpa as cavidades nasais e tira dali bactérias e vírus. E é claro, o segmento do pediatra, né? É fundamental que o pediatra esteja sempre avaliando a criança, vendo o ganho de peso, estatura, a saúde da criança. Se em algum momento se desconfiar que aquela criança tem uma imunodeficiência, que é de fato um problema de imunidade, nesse caso ele pode encaminhar para o especialista ou pedir exames iniciais, enfim. Mas na maioria das vezes, isso é uma coisa comum na infância, especialmente na criança com menos de 2 anos. A criança, quando chega nos seus 3, 4 aninhos, ela já diminui demais a chance dessas infecções recorrentes, porque já tem uma imunidade mais completa e aí a gente pode ficar mais tranquilo. Mandem suas dúvidas, suas sugestões e a gente segue aí com os vídeos de terças e quintas às 20 horas. Um grande abraço.